Pronto, vou começar. Então, na aula passada, foi vista a função arco seno, arco cosseno, arco tangente e arco cotangente. Então, vamos encerrar hoje as funções trigonométricas, a apresentação e depois ver aplicações dela. E vamos encerrar com as funções arco secante e arco cossecante. Para isso, você observa o seguinte, ó. Você observa a seguinte coisa. Você pega aqui sistema de coordenadas cartesianas UV, você pega o círculo trigonométrico, né? Círculo de raio 1, menos 1. Dado um ângulo X aqui, a secante, sendo isso aqui a tangente, né, perpendicular ao raio no ponto de tangência, né, a secante é essa medida. Então, essa medida aqui é a secante de X. Então, você observa o seguinte. A função secante, a função secante do seu domínio, qual é o domínio da secante? É o conjunto formado por cada x real, tá? Tal que x é diferente de π sobre 2 mais kπ, qualquer que seja K inteiro. Esse é o domínio dela. E ela vai desse conjunto em R, no conjunto dos números reais. Então, a função secante, primeiro ela não é sobrejetiva, porque secante em módulo é maior do que 1, maior que ou igual a 1. Então a secante, o zero não está no domínio da secante, a secante não pode ser zero. Então essa função secante, ela não é sobrejetiva, não é injetiva também, porque a secante tem o mesmo período do cosseno. A secante é o inverso do cosseno, o inverso multiplicativo do cosseno. Então a função secante, ela não é injetiva, nem sobrejetiva. Logo, não é invertível. Ela não tem inversa. Tá? Ela não tem inversa. No entanto, se eu fizer uma restrição no domínio e no contradomínio, tá? Eu tenho injetividade e sobrejetividade. Isto é, a função, essa função aqui, ISEC, a função ISEC, que vai, eu vou pegar o domínio aqui, ó, vou pegar zero fechado, π sobre 2 aberto e π fechado. A função ISEC do intervalo nesse conjunto aqui é 0, π sobre 2 aberto, união π sobre 2 π no intervalo menos infinito menos 1.
fechado, união 1 mais infinito, tá? Dada por I sec de x igual a secante de x, qualquer que seja x nesse domínio, qualquer que seja x pertencente a 0 π sobre 2 união π sobre 2π, essa função, essa sim, ela é injetiva, porque quando eu percorro o intervalo 0 π sobre 2, a secante percorre, quando o x percorre o intervalo 0 π sobre 2, a secante percorre o intervalo 1 mais infinito, de forma injetiva e sobrejetiva, cobre todo o intervalo. E quando o x varia de π sobre 2 aberto a π fechado, a secante percorre o intervalo menos 1, menos infinito, menos 1 fechado, indo de menos infinito a menos 1, injetivamente e sobrejetivamente. Ou seja, essa função, ela mapeia bijetivamente, esse primeiro intervalo nesse, e mapeia bijetivamente esse segundo intervalo nesse. Então ela como um todo, ela é injetiva e é sobrejetiva. Essa função ela é injetiva e é sobrejetiva, tá? Logo é o que? Invertível. Aí a inversa dessa função é que a literatura chama de função arco secante. Então você tem a seguinte definição. A função inversa, a função inversa da função, essa função que eu chamei de I sec, tá? Ela é denominada função arco secante e é denotada por arc-sec. E é evidente, arc-sec, ARC-SEC. É evidente que o seu domínio agora é o intervalo menos infinito, menos 1 fechado, união que 1 mais infinito. E o contradomínio é o intervalo 0 π sobre 2, união π sobre 2, o que? Π sobre 2π. Tá? Bem, daí você tem várias propriedades. Daí você tem as propriedades imediatas, né? As propriedades imediatas é que o arco secante da I sec de x, isto é, o arco secante da secante de x é x, qualquer que seja o x no domínio da I sec, ou seja, qualquer que seja o x no intervalo, no conjunto 0 π sobre 2, união π sobre 2π, fechado. Outro, a I sec do arco secante de x, isto é, a secante do arco secante de x é igual a x, qualquer que seja x no domínio do arco secante,
ou seja, qualquer que seja x no intervalo menos infinito, menos um fechado, união, um fechado, mais infinito. Sintetizando elas duas, dados x no conjunto menos infinito, menos um fechado, união, um mais infinito, e y no intervalo, no conjunto 0, π sobre 2 aberto, união, π sobre 2 aberto, π fechado, você tem o seguinte: o y é o arco secante de x, se somente se, o x é a I-sec de y, ou seja, o x é a secante de y, tá? Essa função I-sec, ela será diferenciável no intervalo, no conjunto menos infinito, menos um aberto, união, um aberto mais infinito. Por quê? Aberto, a I-sec vai ser, mas tem que tirar o menos 1 e 1, pela seguinte relação. Se você pega um x, dado x, no intervalo menos infinito, menos 1 fechado, união, 1 mais infinito, tens, primeira coisa, tens, tá? Primeiro, dá um asteriscozinho aqui. Primeiro, o 1 sobre x é diferente de 0, tá? E o inverso de x pertence ao intervalo menos 1, que é o inverso, né? Se o x em módulo é maior ou igual a 1, o x em módulo, o inverso de x em módulo é menor que ou igual a 1. Como consequência, tá? O arco, você veja bem, o arco cosseno de 1 sobre x pode ser calculado, né? E o arco cosseno de 1 sobre x, ele pertence ao intervalo menos π sobre 2, pertence ao intervalo 0π, e não é π sobre 2. E não é π sobre 2 porque 1 sobre x é diferente de 0. E não é π sobre 2. Tá certo? E você vai ter o seguinte: quem é o arco secante de x? O arco secante de x, ó. Qual é a relação entre a secante e o cosseno? A secante é o inverso do cosseno. E isso vai se refletir aqui, por quê? Porque o arco secante de x é o arco secante do inverso de x. Então isso aqui vai dar o arco, está acompanhando aqui? Vai dar o arco secante de 1. Sabe quem é 1 sobre x? O 1 sobre x, onde é que está o 1 sobre x? Ó. 1 sobre x está aqui. Tá? Então isso aqui, o 1 sobre x, é o cosseno do arco cosseno de 1 sobre x. Agora, quem é 1 sobre o cosseno? É a secante. Então, isso aqui é arco secante da secante do arco cosseno de 1 sobre x. E esse valor aqui, o arco cosseno de 1 sobre x, está dentro desse conjunto.
E para x, para um número dentro desse conjunto, o arco secante da secante dele é ele. Então é o caso. Então quem é o arco secante da secante desse número? Quem é? É ele mesmo. É o arco cosseno de 1 sobre x. Tá? Ou seja, vamos juntar tudo, né? Ou seja, foi o que eu provei? Eu provei que o arco secante de x é o arco cosseno de 1 sobre x. E isso vale qualquer que seja o x, aqui dentro. Qualquer que seja o x aqui dentro, ou seja, qualquer que seja x no domínio do arco secante, o arco secante de x é o arco cosseno de 1 sobre x. Isso diz, tá certo? Isso diz o seguinte, a regra da cadeia diz o seguinte: se x for diferente de 1 e x for diferente de menos 1, 1 sobre x é diferenciável em x. E o arco cosseno vai ser diferenciável em 1 sobre x, porque 1 sobre x é diferente de 1 e de menos 1. E lembrasse que o arco cosseno é diferenciável no intervalo aberto menos 1, intervalo aberto menos 1, 1. Então, a conclusão a que eu chego é o seguinte: assim, a função arco secante, ela é diferenciável no conjunto menos infinito menos 1 aberto, tá? União 1 aberto mais infinito, e quem é a derivada do arco secante em x para x nesse conjunto. Aí eu vou por aqui. É a derivada do arco cosseno em 1 sobre x vezes a derivada de 1 sobre x em relação a x. Então isso fica. Como fica isso? Fica menos 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos quanto? 1 sobre x. Está aparecendo aqui? Vezes a derivada de 1 sobre x em relação a x, que é quanto? Menos 1 sobre x ao quadrado. Isso é a regra da cadeia. Tá? A derivada daí. Agora vamos desenvolver isso, eu tenho que ir para lá. Então, vindo para cá, não esqueça isso aqui, é o que está por trás, né, dessa função. Então, você veja o seguinte. Olha o que é que dá, ó. O que é que dá. Então, menos com menos dá mais, né? Então, já vai ficar o seguinte, ó. Aqui vai ficar, ó, 1 sobre a raiz quadrada de... Aqui vai ficar, olha aqui, ó. Aqui vai ficar 1 sobre x ao quadrado, tirando o denominador comum, né? Fica x2 menos 1 sobre x2 vezes 1 sobre x2. Aí, esse x2 no denominador sai para fora do denominador como 1 sobre o módulo de x, que é a raiz quadrada. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre quem? Vai ficar 1 sobre o módulo de x vezes raiz quadrada de x2 menos 1. E 1 sobre x2 é 1 sobre o módulo de x ao quadrado. De modo que, cuidado, viu? Raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x, qualquer que seja o x real. E o x pode ser negativo porque eu estou no intervalo menos infinito menos 1, união 1 mais infinito. Aberto no 1, aberto menos 1. Na união desses dois intervalos. Então isso aqui, multiplica esse por esse, simplifica, dá 1 sobre o módulo de x vezes raiz de 2 menos 1. Qualquer que seja o x
nesse conjunto. Menos infinito menos 1, união 1 mais infinito. Ou seja, o que foi que eu fiz? Eu encontrei que a derivada do arco secante de x em x, quem é? É 1 sobre o módulo de x vezes raiz quadrada de x2 menos 1, tá certo? x2 menos 1, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo menos infinito, ao conjunto menos infinito menos 1, união 1 mais infinito. Ela não tem derivada no 1 nem no menos 1, tá certo? Essa é a derivada do arco secante. Portanto, tá? Bem, antes de chegar na integral, vamos ver uns exercícios. Por exemplo, encerra, começa outro.